E a Intelbras, você conhece essa empresa? A Intelbras me parece que ela deu uma melhoradinha no seu balanço. E se melhorou de fato, talvez seja uma oportunidade de compra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like aí e nós vamos fazer uma avaliação econômico-financeira completa da Intelbras. Quem sabe nós temos aí um achadinho da B3, beleza? Bora pro vídeo, sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Intelbras. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, que é uma teoria que utiliza o capital de giro, a necessidade de capital de giro, o saldo de tesouraria e alguns poucos indicadores da DRE para fazer uma avaliação econômico-financeira completa da empresa, ok? E para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores, ok? Mas logo de cara eu percebo que a Intelbras é uma empresa com uma estrutura financeira sólida. Grau de risco 2, praticamente inexistente. É uma empresa que tem um capital de giro grande, estimado em 2,5 bilhão de reais, ok? Ela tem sim uma necessidade de capital de giro de 1,5 bi, mas como o capital de giro ele é muito maior, sobra dinheiro. E sobra aproximadamente 900 milhões de reais na tesouraria, para dar liquidez para a empresa, ok? Meu amigo, a análise dinâmica de balanços, ela preza muito pelas tendências. E por isso eu peguei esses dados, né, dessa matriz, o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, ano a ano, e coloquei um gráfico para verificar a tendência de cada um destes indicadores. Vamos lá ver. E esse é o gráfico, pessoal, na qual a linha azul é o capital de giro próprio, a linha vermelha é a necessidade do capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria, ok? E o que eu vejo? Eu vejo um balanço muito forte, tá, pessoal? Mas por quê? Observem aqui no terceiro trimestre de 2025, ok? Nessa avaliação eu fiz algo que geralmente eu não faço. Eu mantive, né, os dados do primeiro trimestre de 2025. Normalmente, na medida que a empresa vai soltando os balanços trimestrais, né, eu mantenho o último, que é o de 2024, e suprimo o balanço intermediário. Mas nessa avaliação da Intelbras eu fiz diferente. Eu quis manter, né, o balanço do primeiro trimestre de 2025, né, para poder comparar com o terceiro trimestre de 2025, né? Beleza? E o que eu vejo? Eu vejo um balanço forte. Olha o capital de giro, né? Se a gente comparar o capital de giro do terceiro trimestre em comparação com o primeiro trimestre, nós temos uma inclinação positiva, um capital de giro mais forte, ok? A necessidade de capital de giro ela diminuiu, né? Uma inclinação negativa, ok? E o saldo de tesouraria, olha que inclinação forte, positiva, aqui no mouse, ok? Então nós temos hoje um balanço do terceiro trimestre da Intelbras muito mais forte que o balanço do primeiro trimestre de 2025, ok? Esse balanço aqui, se a gente pudesse comparar com toda essa série, desde 2019 até hoje, uma situação mais ou menos análoga seria essa de 2022, ok? Na qual essa distância entre o capital de giro e a necessidade do capital de giro, que é a linha vermelha, era enorme, né? E fez com que a empresa tivesse um saldo de tesouraria acumulado de forma estratosférica, ok? Essa distância, pessoal, entre a linha azul e a linha vermelha é o caixa, ok? Então imagine vocês, olha aqui para ficar mais fácil aqui no terceiro trimestre de 2025. Essa distância entre esse ponto do mouse e esse ponto aqui, esse intervalo, ok? Ele vira caixa, né? Que seria exatamente a diferença entre a pontinha da linha amarela, aqui no meu mouse, até o ponto zero, ok? Então hoje eu vejo um balanço da Intelbras extremamente adequado, né? Houve um acréscimo de qualidade se nós compararmos esse balanço com 2025 e com 2024, tá? O balanço de 2025 ele é bem mais bonito, ok? Mas vamos dar uma olhadinha em cada um desses indicadores para ver se tem alguma surpresinha. Bora lá e vamos começar pelo saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria da Intelbras é robusto e sempre foi positivo, ok? Teve seu ápice, o ponto mais alto, lá pelos idos de 2022, com 1,3 bilhão de reais, mas agora em 2025 está com 911 milhões de reais.
é uma empresa que praticamente não tem empréstimo de curto prazo. Tem, mas muito pouquinho, ok? Observe aqui no terceiro trimestre de 2025. Ela tem 343 milhões de reais de empréstimo de curto prazo, mas o caixa dela, mais as aplicações financeiras, é praticamente 1,3 bilhão de reais, né? Então é uma empresa muito líquida e a liquidez dessa empresa vem das contas estruturais, das contas estratégicas do capital de giro ou das contas operacionais da necessidade de capital de giro, ok? É uma empresa muito líquida, com uma estrutura de saldo de tesouraria muito adequada. Quando eu analiso a necessidade de capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade de capital de giro, ok? E o que eu vejo no caso da Intelbras? O faturamento sai de 1,6 bilhão de reais e bate 4,8, tá? Aumenta em 180%. Só que a NCG, a necessidade de capital de giro, sai de 240 milhões e bate 1,6 bilhão de reais, cara. Aumenta em 570%. Isso é muito ruim. A necessidade de capital de giro ela tem que aumentar, né, paralelamente, de forma diretamente proporcional ao crescimento da receita. Tá? E aí, mas por que aconteceu isso? Né? O que originou uma dilatação tão grande da necessidade de capital de giro? Ao que tudo indica, pessoal, se refere a uma política comercial, ok? A conta clientes, né? Ela sai de 360 milhões e bate 1,2, tá? Mas o mais importante é que o prazo médio de pagamento dos seus clientes, né, de recebimento da Intelbras, ele é dilatado de 78 dias para 93 dias, né? Então hoje, praticamente tudo que a Intelbras vende, ela recebe com 93 dias. Antes era 78, ok? Já a conta de estoques, ela aumentou de forma muito forte, saindo de 430 milhões e chegando a 1,7 bi. O giro do estoque está mais lento, tá? A nossa amiga Intelbras está mais estocada, né? O giro do estoque lá pelos idos de 2019 acontecia com 93 dias e agora ele acontece com 136 dias aqui no mouse, ok? Graças a Deus, a Intelbras é uma empresa que tem capital de giro, porque esse acréscimo de necessidade de capital de giro aqui, ele é muito cruel, ok? Por falar em capital de giro, vamos dar uma olhadinha no capital de giro para ver a composição analítica, né, dessa conta, para ver se tem alguma surpresinha. Bora lá. Em relação ao capital de giro, pessoal, nós vemos que houve uma alteração brutal também, saindo de 600 milhões de reais e batendo em 2,2 bilhão de reais, né? Nunca é demais a gente lembrar que a capitalização, o IPO da Intelbras aconteceu em 2021, né? E na época foi arrecadado 1,3 bilhão de reais, sendo que a oferta primária, que é o dinheiro que vai para o caixa da empresa, integralizou 725 milhões de reais, né? É por isso que o capital social da empresa, aqui no mouse, ok? De 2020 para 2021, ele salta de 350 milhões e vai para 1 bilhão de reais, ok? Por outro lado, a oferta secundária, esses 580 milhões de reais aqui, foi para o bolso do sócio, né? Beleza? Mas não tem nenhum problema, ele abriu mão de ações para o mercado, ok? Analisando o capital de giro próprio, além do IPO, que colocou a Intelbras em um novo nível de empresa, o que a gente percebe? Nós percebemos uma empresa que investiu praticamente aqui 1 bilhão de reais de 2019 a 2025 nas contas do imobilizado e do intangível, né? E esse investimento de 1 bilhão de reais, ele foi sim financiado, né, pelas reservas de lucro, 550 milhões de reais, e pelo capital social, que variou em 1,6 bi, ok? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos uma empresa que não tem empréstimos praticamente, ok? Existe até uma pequena variação nos empréstimos aqui de longo prazo, saindo de 225 indo para 700 milhões de reais, mas efetivamente o que trouxe liquidez, o que trouxe capital de giro para a companhia foi o IPO lá em 2021 e foram os resultados recorrentes de lucro e de acumulação de resultados no patrimônio líquido, né? Observe aqui as contas de reserva de lucro, como é que ela vai aumentando? 350, 600, 850, 1,1, né? Ela vai aumentando sistematicamente, né? Beleza? E de vez em quando ela faz a reversão de reservas para o capital social. É o que aconteceu agora de 24 para 25, né? Aqui no mouse, as reservas estavam em 1,2, agora foi para 900, mas o capital social saiu de 1,7 bi e foi para 2 bilhões de reais.
eu vejo uma Intelbras forte, né? E isso é muito bom. Em relação ao endividamento da empresa, a Intelbras é uma empresa de dívida líquida negativa, tá, pessoal? Olha aqui no mouse, menos 200 milhões de reais. Ela até tem empréstimos de curto prazo, 340 milhões, empréstimos de longo prazo, 700 milhões de reais, mas o seu caixa é muito forte, ok? Então, Intelbras, empresa de dívida líquida negativa. Ela não é nem um pouco endividada, né? Não precisa nem calcular indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, porque vai dar negativo, tá? Aqui em 2024 era até positivo em 0,10, mas em 2025 vai ser negativo, porque é uma empresa que tem dívida líquida negativa. E em relação à performance operacional, pessoal, o que eu vejo? Vamos lá. Faturamento crescente, saindo de 1,7 bilhão de reais e batendo 4,7 bilhão de reais. Um CMV bem administrado, na faixa dos 70%, né? Você pode calcular a média aqui de 2021 a 2024, vai dar os 70%. É uma empresa de EBIT baixo, tá? Na faixa aí dos 10% seria a média. O EBIT de 2025 ele é até menor que o EBIT de 2024, tá? Nós estamos falando de 11,4 contra 8,9, ok? Mas no lucro líquido praticamente não houve alteração. Se a gente fizer uma média aqui dos últimos anos, nós teríamos um lucro líquido aí na faixa dos 11%. Se formos comparar 2024 com 2025, o lucro líquido até deu uma caidinha aqui, né? Caiu de 11,1 para 10,5. E esse resultado só não caiu mais porque a Intelbras é uma empresa de dívida líquida negativa e, sendo assim, o resultado financeiro é positivo. Ou seja, ela recebe mais juros do que paga juros, né? E em 2025 tem um saldo credor aqui de 37 milhões de reais, turbinando o EBIT da companhia, beleza? Então é uma empresa que tem resultados normais a nível de DRE, nada de extraordinário. Ela vai te entregar um EBIT que, ao meu ver, é até baixo, na faixa dos 10%, mas como ela não é uma empresa endividada, né, o lucro líquido fica interessante. Fica também na faixa dos 10%, beleza? Então é uma empresa adequada, mas uma empresa de margem baixa. O ponto de atenção? Esse tipo de empresa não pode se endividar, beleza? Se você é acionista da Intelbras, se você perceber que em algum momento no futuro ela começa assim a endividar, sai fora, que é cilada. É cilada, Bino, sai fora. Mas não é o caso da companhia. Ela tem uma estrutura forte hoje. Então, meu amigo, em relação à Intelbras, o que eu percebo? Eu percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, capital de giro muito forte e que esse capital de giro ele financiou o crescimento da Intelbras ao longo dos anos. É uma empresa que tem um saldo de tesouraria forte, líquido. A empresa não tem o menor problema de liquidez, nem no curto, nem no médio prazo. É uma empresa de dívida líquida negativa, tá? Agora, no terceiro trimestre de 2025, ela tem 200 milhões de reais de dívida líquida negativa, né? Então, obviamente, o endividamento dela é zero, ok? Pensar em Intelbras é entender que essa empresa deve faturar algo em torno de 4,5 bilhão de reais aí anuais, tá? Tem um CMV muito bem administrado na faixa dos 70%. CMV alto, né, cara? E aí o que acontece? A Intelbras é uma empresa de EBIT baixo, na faixa dos 10, 11%. O que alivia um pouquinho o resultado da companhia é que, como ela é uma empresa de dívida líquida negativa, o que acontece? Resultado financeiro positivo, né? E aí, esse dinheiro que entra de juros, né, receitas com juros, ele turbina o EBIT e pensar em Intelbras aceitar aí um lucro líquido aí na faixa dos 10, 11%, tá? É uma empresa que tem resultados normais na última linha. É uma empresa que tem EBIT baixo. É uma empresa que não tem endividamento, né? E isso é interessante. Mas então, vale a pena investir em Intelbras? Então vamos lá, muita calma nessa hora. Eu não vou fazer uma avaliação de mercado da Intelbras. Eu até fiz no vídeo que eu analisei o primeiro trimestre de 2025. Lá no final desse vídeo eu vou deixar o tag. Se você quiser assistir, clica lá que você vai ter uma avaliação com mais detalhes, ok? Em relação ao case da Intelbras agora, né, no terceiro trimestre de 2025, ou seja, decisão para fazer investimento para 2026, eu percebo a Intelbras como um case interessante, ok? Um case de recuperação. O preço de suas ações
apanhou demais nos últimos anos, ok? Mas é uma empresa que, se você tentar fazer uma correlação entre o preço da ação, a queda do preço da ação e a qualidade da empresa, não vai dar, cara. Vai dar uma correlação negativa, né? Beleza? Então, na minha visão, houve um exagero, né, na queda do preço da ação da Intelbras. Ela apanhou mais do que deveria, ok? E agora, cara, principalmente do segundo semestre de 2024 para cá, a gente percebe um fortalecimento gradativo da estrutura financeira da empresa, né? Uma otimização dos seus resultados. A empresa, mesmo passando por um momento ruim no mercado internacional, no mercado nacional, eu me refiro à questão dos componentes que são dolarizados, né? Teve toda essa crise aí de fornecimento, uma crise de suprimentos, né? Nós temos a questão da taxa de juros, que isso dificulta também o mercado local, a demanda local, enfim, não vou entrar nessa avaliação de mercado. Mas assim, eu percebo que ela apanhou mais do que deveria, ok? Não que ela não merecesse apanhar, acho até que ela merecia apanhar, mas agora eu percebo que a empresa tem melhorado um pouco a sua qualidade, principalmente se nós compararmos o balanço do primeiro trimestre de 2025 com o terceiro trimestre de 2025, ok? De qualquer forma, é uma empresa assim muito bem administrada, né? Capital de giro, estrutura financeira sólida, liquidez, dívida líquida negativa, tem um EBIT baixo que eu não gosto, mas ela não tem dívida nenhuma, né? E vai te entregar um lucro líquido aí na faixa dos 10%. Meu conselho, meu amigo, vale a pena estudar mais um pouquinho, tá? Eu estou pensando seriamente em colocar um pouquinho de Intelbras na minha carteira. Acho que vale a pena o risco, tá? A simetria talvez seja um pouco convidativa, né? Beleza? Mas isso é para aquelas pessoas que procuram, né, cases diferenciados, os achadinhos da B3, beleza? Não vai encher a mão, tá, cara? Tu tem que ter um manejo de risco, beleza? Na sua carteira. E como é que você faz isso? Administrando os betas de todas as suas ações e colocando percentuais para cada uma dessas ações. Não vai carregar, não vai ficar concentrado, porque vai dar ruim, cara, beleza? Busque aí uma carteira com 13, 14, 15 ações, é o ideal, com beta tendendo a 1, ok? Não precisa ser mais volátil, nem menos volátil que o Bovespa, e não concentra, cara, não concentra que você vai tomar ferro. Vai por mim, beleza? Eu já tomei muito ferro na Bolsa de Valores, hoje raramente eu perco um trade, beleza? De vez em quando acontece, né? Tô casado com as bombinhas aí, mas estou me livrando delas aos poucos. E aí, meus queridos, vocês gostaram do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, deixa pra lá. Vamos enfiar outro vídeo logo em seguida aí, o canal vai melhorar. Combinado? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.